Fala galera do Cloth estamos em mais um vídeo. Vamos dar seguimento à segunda parte sobre a história da linha St. Cloth-Mif Appendix. E hoje a gente vai dar continuidade aos lançamentos e principalmente vamos ver como que essa linha ela ganhou força e depois ela acabou se perdendo. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, se você ainda não viu a primeira parte, vai estar aparecendo aqui no card, mas não tem problema, você pode assistir essa segunda parte e depois você pode voltar para a primeira, tá? Então vamos lá, nós paramos no ano de 2009, tivemos ali o início dos lançamentos das versões OCE e eu esqueci de citar, se não me engano, o Miro de Escorpião. Ele também foi lançado na versão OCE. Teve a sua versão anime em 2009 e depois também tivemos a sua versão original Color Edition. Tivemos ali o Miro de Escorpião original Color Edition, o Shaka de Virgem Original Color Edition e o Saga de Gêmeos Original Color Edition, beleza? Então, dando seguimento aqui, vamos ir para o ano de 2010. No ano de 2010 tivemos o lançamento do Mu de Ares OCE, Original Color Edition, e também tivemos a continuação da linha St. Cloth-Mif Appendix das Pandoras, que aí já são acessórios, né? Não complementa, óbvio, a coleção, os 1.0 na época, ainda não tinha nada sobre a linha X, certo? Complementava, era um acessório. No caso dos apêndices, era uma adição às peças, à linha 1.0. Você removia faces, partes do corpo, né, da armadura, pescoço também você poderia substituir, ou tinha um outro pescoço que você só encaixava, mas era legal você fazer essa substituição para dar um upgrade nas suas versões 1.0 dos cavaleiros que tinham os apêndices respectivos, beleza? Vamos a Pandora Volume 2. Certo? A volume 2, ela só vinha as 3 Pandoras mesmo, que eram a Pandora de Câncer, a Pandora de Leão e a Pandora de Virgem. Não vinha extra nenhum, tá? A primeira versão vem o Mestre Ancião. Depois tivemos o volume 3. O volume 3 tivemos as Pandoras Box de Libra, Escorpião e de Sagitário. Essa vinha o apêndice do Kiki Appendix. Que é aquela estatuazinha do Kiki que vem no Mu de Ares Revival. Lembra do Mu de Ares Revival que lançaram e vem o apêndice do Kiki, aquela estatuazinha? Então, essa estatuazinha apareceu primeiramente na Pandora Box volume 3, da linha St. Cloth-Mif Appendix. Só uma adição, né, nessa informação aqui, que queríamos muito que o Doku de Libra Revival tivesse vindo com um Mestre Ancião que veio na Pandora Box volume 1. E a Bandai acabou não colocando, mas a sua versão OCE ele colocou, né, no Doku de Libra X OCE, a Bandai adicionou a versão do Mestre Ancião, a estatuazinha, versão OCE na figura. Então teve aquela grande esperança de vir no Doku. Infelizmente não veio, uma pena. Por isso que a figura acabou nem se destacando. Além disso, do volume 2, volume 3, também tivemos o lançamento do volume 4 das Pandora's Box, finalizando assim todo o set das urnas das armaduras de ouro, que são elas de Capricórnio, de Aquário e de Peixes, finalizando o set das urnas dos Cavaleiros de Ouro. Eu lembro que na época muitas, acho que não era, começaram a surgir os itens alternativos ou customs. Na época a galera vendia muito como customs de outras Pandora's Box. Tinha dos Cavaleiros de Bronze secundário, tinha dos Cavaleiros Súplices de Ouro, até dos Espectros chegaram a vender, dos Juízes, até dos Generais Marinos e dos Guerreiros Deuses de Asgard. Tinha um colecionador, não sei se era, se não me engano, acho que era chinês, mas tinha um francês também, que ele replicava essas armaduras e vendia. No Brasil também tinha muita gente que fazia essas versões customs das armaduras. Tinha gente que fazia até com gesso. E como eu disse, essa linha Appendix não ficou presa apenas nas versões dos bolsos que adicionavam, davam um upgrade nas peças. Ela também começou a fazer as Pandora's Box, que era um acessório, e também começou a fazer as bases. Então tivemos o lançamento do Stand DX. Ele veio até com um grande anúncio do Ceia de Pegasus V1, que começou ali em 2010, né, o anúncio dos Cavaleiros de Bronze V1, que foi um grande sucesso na época, que foi muito aclamado pela galera, o pessoal todo mundo estava querendo, que foi o primeiro lançamento, foi o Ceia de Pegasus, que lançou em 2010, depois tivemos outros lançamentos mais para frente, em dezembro tivemos, se não me engano, o Shun, tivemos também, no iníciozinho do ano 2011, o Shiryu de Dragão, mas o Appendix DX, Stand DX, foi lançado como até uma forma de dar um up, divulgar também
a questão dos Cavaleiros de Bronze veio principalmente o Seiya, né? Que ele era o garoto propaganda do Stand DX. O Stand DX, ele era uma base, certo? E vinha umas colunazinhas gregas que você colocava e vinha uma escadaria. Então você poderia comprar mais de uma unidade desse stand, era tudo a mesma coisa, certo? Você poderia comprar mais de uma unidade desse stand DX e você poderia fazer aquela cena clássica do encerramento da série Saint Seiya, né? Que tem os Cavaleiros de Bronze em cada lugar, assim, no meio do universo, do nada, onde tem as escadarias, a base. Então você fazia esse formato, certo? Então você fazia as 12 casas, assim. Então muita gente acabou comprando, fazendo essa formação, né? Tinha escadaria, então você poderia montar da forma que você quisesse. As peças eram as mesmas, não tinha stand DX volume 1, volume... Não, era stand DX, só isso. Então você poderia comprar e você ia fazendo as escadarias e tal, ia montando da forma que você quisesse. Era bem legal esse stand DX. Além disso, finalização das Pandora's Box, a Bandai também acabou dando mais um upgrade, né? Um acessório para as próprias Pandora's Box. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que as figuras do Shiryu e do Seiya Plainclothes vinham com mini object? Então, a Bandai decidiu lançar, através da linha Appendix, os mini objects dos Cavaleiros de Ouro. Esses mini objects, vocês vão ver que eles vão lançar assim, direto. Ano passado mesmo teve um lançamento. Então lançou os mini objects. Eu lembro também que vi um conjunto de medalhinhas. Eu só não lembro se essas medalhinhas, que eram os emblemas dos Cavaleiros de Ouro, se era apêndice, mas não era apêndice não, era algo à parte, assim, tipo, para você colocar nas bases, tinham as basinhas e você colocava aquelas medalhinhas. Em 2011 tivemos para mim um dos maiores lançamentos da linha Appendix, que foi o Appendix do Aioros / Seiya de Sagitário, certo? Cara, para mim foi um grande estouro, porque o Aioros, figura 1.0, para quem tem sabe que é bastante feia, não tem nada a ver com o personagem. E essa versão melhorou muito. Para mim, eu acho até muito melhor do que a versão X. A versão X, a minha, é bem feia. Essa versão que melhorou muito. Com faces adicionais, a tiara, peças da armadura que melhoraram muito. E esse apêndice foi lançado mais ou menos em fevereiro de 2011, certo? E a Bandai, nesse tempo que ela estava lançando o apêndice, ela começou a fazer o restock, né, dos Cavaleiros de Ouro 1.0, fazendo uma versão, tipo uma campanha, porque ela ia lançar o Mestre Xion, com o manto branco, cabelo castanho lá desbotado, certo? Aquele que aparece no anime lá, que causa aquela confusão se é o Saga, se não é e tal. Mas, pois bem, então ela fez esse lançamento. Então, na época eu fui para comprar esse apêndice junto com a Aioros. Resultado, o Aioros 1.0 tinha esgotado, não se achava mais para comprar. E o apêndice de 80 foi para 200, 300 conto. E aí a gente fica ouvindo muito aquela conversa, não vai chegar para o Brasil. Na época estava tendo a distribuição, que começou a ter, a distribuição era maravilhosa na época, e era maravilhosa mesmo, diferente de hoje. Começou a ter a distribuição e a gente vai naquela, não vai ter, se lá fora não tem, que não tem. Eu falei, vou comprar lá fora. Eu paguei cerca de R$285 esse apêndice, e quando ele chegou no Brasil, chegou por R$120. Mas eu fiquei com tanta raiva por conta disso, que eu até desisti de pegar o Aioros, que a ideia era pegar os dois juntos, que ia ficar no preço que eu paguei. Mas a gente vai muito afobado, a gente acaba se desesperando. Então esse foi o grande boom, esse apêndice lá fora ficou muito caro, e aqui ele acabou chegando no preço legal, 120, e você acabou achando em promoções aí, por R$85 nas lojas que pegavam as peças da distribuidora. Beleza? Agora? Bom, vamos dar uma pausa? Vamos dar uma pausa, vou fazer uma terceira parte, porque agora nós vamos ver a decadência dessa linha. Nós vamos ver a decadência dessa linha Appendix no terceiro vídeo, então não perca. Deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder. Ativa o sininho também para receber as notificações, para você ficar por dentro da linha Santo Claus Appendix e de outras linhas da coleção. Até a próxima. Fui!